Então, gente, iniciando agora essa 13ª mesa deste lindo colóquio, essa 13ª mesa intitulada Literatura Brasileira e a sua circulação em outros espaços, aqui acompanhando os colegas todos brasileiros radicados na França. E eu vou deixar a Conceição aqui apresentar, porque eu fico um pouco sem graça de auto-apresentar, eu acho isso um pouco estranho. Então, a Conceição me apresenta e apresentarei os outros depois. Obrigada, Mireia. Bom, então, sem mais tardar, a Mireia vai apresentar um projeto que ela fez em conjunto com uma outra colega. O título, então, da sua apresentação: Entrevistas com escritores e escritoras de literatura brasileira contemporânea, crítica, circulação e atualidade. A Mireia, que vocês todos conhecem, Mireia Garcia, é professora associada em literatura brasileira contemporânea na Sorbonne Université e membro do Centro de Pesquisa CRIMIC, Centre de Recherche Interdisciplinaire sur le Monde Ibero-Américain Contemporain, da Sorbonne Université. Ela é membro associado da equipe de pesquisa ERIMIT, Equipe de Recherche Interlangue, Mémoire, Identité, Territoire, da Université Rennes 2 e do Grupo de Pesquisa Literatura e Dissonâncias da Universidade Federal Fluminense. É autora do livro Milton Raton, Identité, Territoire et Mémoire, publicado em 2017 pelas edições Presse Universitaire de Rennes, pour lequel elle a eu le prix de thèse, prêmio de thèse 2015 do Instituto des Amériques, Institut des Amériques, onde ela atuou como professora associada da Université de Rennes 2, de 2016 a 2025. Ela coorganizou os livros Perspectivas Interculturais, Discurso, Linguagem e Poder, Perspective interculturelle, en français également, Discours, Langage et Pouvoir, en 2024, Discurso, Linguagem e Poder, também em 2024, e Modernismo Brasileiro, Prenúncios, Ecos e Problemas, em 2022, pela editora Macunaíma. Passo a palavra, então, a Mireia. Muito obrigada, Conceição. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, eu gostaria, claro, de dizer aqui o prazer imenso que eu tenho em estar participando dessa nova edição do Discurso, Linguagem e Poder. Esse é um projeto que nasceu há um tempo atrás, nasceu em Rennes, nasceu pequenininho, nasceu de uma iniciativa para receber a Betânia, que estava vindo numa cátedra em Rennes, e disso tornou-se um grande evento itinerante. Então, estamos hoje aqui na UF, já estivemos em Lyon, já estivemos na UERJ, já estivemos em outros lugares também, e é uma grande felicidade ver como esse projeto está continuando, né, a crescer, a alastrar aqui nossas relações internacionais também. E é um prazer muito grande estar na UF, essa instituição pela qual eu tenho um carinho muito especial, muito grande. A UF também, que eu agradeço pelo convite e pelo suporte. E, claro, eu me alegro muito também em poder continuar trabalhando nesse projeto, principalmente ao lado dos meus parceiros de sempre, que são o André Dias e o Jobim, aqui presentes para outras aventuras ainda mais, e, claro, com todos e todas as participantes que já participaram, participam e ainda participarão das próximas edições. Bem, o Discurso, Linguagem e Poder é um projeto que eu tenho aqui no coração, mas hoje eu venho compartilhar com vocês outro projeto. E esse outro projeto se chama Sobre a Palavra, Conversas com Quem Escreve. Vocês têm aqui o título. Trata-se de um projeto em andamento, né? Não está terminado ainda, e ele vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos meses, e ele envolve uma série de entrevistas com escritores e escritoras da literatura brasileira contemporânea. As trocas ali promovidas visam delinear um panorama possível da prosa contemporânea brasileira em suas diversas linhagens e vertentes, a partir da reflexão de autores e autoras experientes, mas também de ficcionistas estreantes. Com esse levantamento, procura-se construir um espaço de escuta para refletir com vagar sobre o ofício da escrita, desvinculado de lançamentos e do imediatismo dos eventos midiáticos.
O objetivo, então, dessa fala é apresentar o percurso do projeto, suas motivações e o método adotado. Mais do que isso, eu gostaria também de refletir sobre o que esse tipo de iniciativa pode representar para a crítica literária de hoje, especialmente no momento em que a mediação crítica tradicional enfrenta grandes transformações e onde novas formas de circulação emergem, impondo desafios e novas abordagens. Começarei então situando brevemente o contexto que motivou esse trabalho, e para falar das premissas, né, do projeto, foi um projeto iniciado em agosto de 2024, e ele nasce, antes de tudo, dos afetos. Eu vou retomar aqui uma grande expressão que todo mundo conhece. Esses afetos, afetos, primeiro, claro, um afeto pela literatura, obviamente, mas afeto também por colegas, professores, que ao longo dos anos foram se tornando amigos e também parceiros, né, nessa empreitada. Eu cito aqui a professora Stefânia Chiarelli, presente, né, e o professor André Dias, com quem estamos levando para frente esse projeto. Por isso a minha responsabilidade hoje é grande, pois não sou sozinha, e sou eu que tenho aqui, né, essa tarefa de apresentar esse trabalho conjunto que vamos levando há um ano. Então, do nosso encontro, no primeiro momento, né, das nossas conversas, nasceram outros encontros e outras conversas. E dessas conversas iniciais, voltadas para o prazer da troca, surgiu também essa necessidade de olhar para o entorno, para o que estava acontecendo no campo literário como um todo. Temos assistido à redução significativa do espaço dedicado à crítica literária na imprensa escrita brasileira. Os grandes jornais, que por décadas foram responsáveis por parte importante da legitimação e da circulação literária, diminuíram drasticamente o número de resenhas, de suplementos culturais, de cadernos especializados e, sobretudo, de colunas que promoviam uma reflexão intelectual mais aprofundada sobre a literatura. Com a migração dos debates para plataformas como redes sociais, podcasts, newsletters, blogs especializados e canais independentes, a mediação literária se tornou mais fragmentada, mais acelerada e, de certa maneira, mais dispersa. Ao mesmo tempo em que essas plataformas abrem também novas possibilidades, ampliando vozes, diversificando públicos e permitindo que leitores e autoras interajam diretamente, elas também trazem desafios evidentes: excesso de informação, efemeridade dos conteúdos, sobreposição dos discursos promocionais e formadores de opinião, dificuldade de construir leitura crítica mais densa em fluxos marcados pela velocidade. Então, nesse cenário, né, que combina a crise da crítica tradicional e proliferação de novos espaços de circulação, isso levantou para nós uma questão fundamental: como continuar produzindo reflexão crítica sobre literatura num ambiente em que formatos clássicos já não respondem completamente às demandas contemporâneas. E mais, de que forma podemos aproximar crítica e literatura sem abrir mão da complexidade, mas também sem ignorar as dinâmicas atuais de produção e de circulação. Então foi a partir dessas inquietações que surgiu essa ideia de projeto. Construir um espaço de diálogo, mas um diálogo direto com escritoras e escritores, com o intuito de compreender como eles próprios também percebem a literatura brasileira contemporânea, ou seja, suas tensões, seus impasses, suas linhas de força, suas relações com o mundo atual. A premissa central, portanto, é simples. Se o espaço da crítica se tornou mais rarefeito, talvez seja produtivo reativar um tipo de escuta que devolva a palavra aos sujeitos da criação, tomando a entrevista não como mera ferramenta promocional, mas como um instrumento crítico capaz de iluminar aspectos do processo literário que muitas vezes ficam invisíveis na análise distante. Bom, poderia aqui citar um pouco mais de teoria, um livro muito interessante sobre a questão mesmo da entrevista, né? Mas isso é um assunto que a gente deixa para a parte mais escrita. Para apresentar então um pouquinho na estrutura desse projeto,
como a gente foi arquitetando, né, as nossas conversas. Ao todo, foram realizadas 12 entrevistas em formato online. 12, com exceção de uma, que não foi em formato online, explicarei por que depois. E essas entrevistas online, algumas a partir de um roteiro previamente estabelecido, mas não todas. E então essas entrevistas, 12 ao total, com autores e autoras de diferentes regiões do Brasil, que foram selecionados a partir de critérios como diversidade geográfica, etnorracial, de gênero e de trajetórias literárias, como assim também de relevância das obras publicadas. Vou pedir aqui a Santini, por favor, para passar só um primeiro. Obrigada. Então, nosso primeiro encontro foi com o Milton Atum, que aconteceu no dia 21 de agosto de 2024. Foi esse primeiro e único encontro em presença. Encontramos com o Milton Atum aqui mesmo, na UF, e ele deu o ponto de partida do nosso projeto. Inicialmente era uma conversa com um escritor que também começou a fomentar várias questões e fomos para o resto das entrevistas. Então, primeiro foi o Milton Atum, o único em presença. A seguir, nós entrevistamos a Pauline Torti, em outubro de 2024, e em seguida o João Almino, todos online, né? Em novembro de 24, para depois entrevistar a Adriana Lunardi, em janeiro de 25, seguido do Luiz Rufato. Vocês podem reparar que o Luiz Rufato mereceu aqui, ganhou também um cartazinho. Eu explicarei depois por que alguns têm cartazes e outros não. É uma questão aqui que foi também se colocando, né? Luiz Rufato, que entrevistamos então em fevereiro deste ano, 2025. Em seguida, entrevistamos o Odorico Leal, em março de 25. Na sequência, a Patrícia Mello, também em março de 25. Para depois entrevistar também a Micheline Verunsky, em maio de 25. Seguido de Edmilson Pereira, em junho de 2025. E da Adriana Lisboa, em julho de 25. Para terminar depois, então, com a Elizabeth Cardoso, em agosto de 2025, e, enfim, o Rodrigo Santos, em setembro de 2025. Então, temos aqui nosso painel, né, de 12 autores e autoras da literatura brasileira contemporânea. Procuramos respeitar aqui o equilíbrio de gênero. Temos aqui 6 homens e 6 mulheres entrevistados, né? E apesar disso, claro, a gente tem a ciência que a reunião desses 12 nomes não representa, claro, né, de maneira em contexto aqui o vasto campo, né, da atual produção literária brasileira, óbvio que não. E aqui, ao agrupar aqui esses autores e autoras, agrupados aqui por datas, né, de entrevista, ok? E não por outros critérios, nós procuramos também escapar aqui dos parâmetros de legitimação mais correntes, né, rompendo um pouco com essa linearidade cronológica comum à historiografia tradicional. A questão da escolha, de por que tal, né, o tal autor e autor, foi uma questão que deu trabalho, né, para pensarmos e repensarmos, primeiro por essas questões de inclusão, né, de pensarmos realmente em querer uma diversidade que seja mais representativa, né, da produção atual contemporânea. Mas, assim, embora a gente tenha feito esse esforço para reunir um conjunto, né, de entrevistas que seja representativo dessa diversidade cultural, de gênero, étnico-racial, do país, a gente reconhece, por exemplo, a ausência de escritores indígenas, né, no nosso futuro volume. Mas isso diz respeito, claro, também à questão das dificuldades, né, as limitações de um projeto como o nosso, lembrando que é um projeto que nasce de uma parceria de afeto, que nasce sem algum tipo de financiamento, né? É um projeto muito pessoal, nosso, e a maneira com a qual a gente abordou, né, os escritores e escritoras foi uma maneira muito íntima, né? Quem tinha contato fazia contato, quem não tinha conseguia contato, e contactávamos por e-mail, por WhatsApp, por vezes recebendo algumas
alguns nãos, por vezes não recebendo uma resposta alguma. Não, né? Eu vou retomar o que a Lívia falou aqui, quando ela, no primeiro dia do colóquio, devia chamar Discurso, Linguagem, Poder e Resistência. É uma maneira também nossa aqui de mostrar que estamos querendo levar, né, essa literatura brasileira mais adiante, mas nem sempre é fácil. Nós somos um pequeno projeto, então, aqui justificando essa escolha, né? Então, para voltar aqui à estrutura do nosso projeto de entrevistas, essas conversas que levamos com essas 12 pessoas, que tinham uma duração variável, entre 1 hora e 2 horas, né, a depender da disponibilidade, da densidade do diálogo, algumas propensas para a palavra, outros muito menos, né? E após serem realizadas, então, né, por vídeo, essas entrevistas são transcritas integralmente e passam por um processo de edição, né, que vai visar aqui a manter o tom oral e espontâneo, mas também buscar a clareza e a coesão para uma futura publicação em livro. E aqui eu gostaria também de ressaltar uma informação muito importante desse processo complexo, né, de trabalho de transcrição. Nós podemos também contar com uma quarta pessoa do nosso projeto, que é a Santini, aqui presente. Santini, que inclusive desde o início desse colóquio está aqui muito presente, trabalhando muito. Então, muito obrigada, Santini. Que também, então, está nesse projeto conosco, com a transcrição dessas entrevistas, que passam primeiro por ela, com a qual aqui eu vou fazer eco com os nossos colegas das primeiras mesas e de hoje também, utilizando um suporte de inteligência artificial para fazer já uma transcrição para ganhar tempo, né, também, e é um trabalho grande, então a Santini poderia falar disso depois, se alguém tiver uma pergunta também para fazer. Então, a ideia, né, desse futuro livro com essas entrevistas não é criar um panorama exaustivo, claro, né, o que seria impossível, mas de identificar vozes significativas que permitam esboçar um retrato múltiplo e coerente do campo literário atual. Nas conversas, o que procuramos abordar alguns eixos, né, principais. Primeiro, claro, a questão do processo de criação, como cada autor se relaciona, né, com a própria escrita, quais são os seus procedimentos, suas preocupações formais, suas influências, seus gestos estéticos fundamentais, etc. Outro ponto, outro eixo, né, é a relação entre literatura e atualidade. Em muitas entrevistas a gente faz realmente essa ponte com a atualidade. Tem algumas que são interessantíssimas porque a gente vai abordar diversos assuntos, né, mais variados. Então, essa relação entre literatura e atualidade, de que modo também as obras desses autores e autoras respondem ou recusam também responder, né, às urgências políticas, sociais do presente, incluindo temas como violência, desigualdade, identidade, memória, crise democrática, enfim. A gente vai encontrar vários, né, em cada entrevista sai, né, esse aspecto da atualidade. Outro ponto também, outro eixo, são as percepções sobre o campo literário e sobre o papel da crítica, né? Como esses escritores também enxergam o lugar da literatura hoje. Isso que nos interessou, né? Captar essa ideia, as condições da circulação, as dificuldades, as potencialidades do ambiente editorial, né? E o papel da crítica, seja jornalística, universitária ou independente, que ainda desempenha, assim, ou poderia desempenhar, né, essa crítica. Outro ponto também é essa circulação, a recepção e a tradução das obras, não é? Aqui é o meu lado gringa. Eu sou a estrangeira do projeto, né? No sentido que eu me interesso também por esses autores e autoras, saber se foram, por exemplo, traduzidos, né? Não só para a França, mas como também para outros espaços fora do Brasil, e como esses autores e autoras percebem esse percurso dos seus livros fora do Brasil, né? Suas experiências com leitores de outras línguas e os impactos ou as dificuldades da tradução também. A questão da tradução está muito presente, né, nas entrevistas, a gente sempre volta a essa questão. Então, esses eixos aqui permitiram observar não apenas trajetórias individuais, mas também pontos de convergência e linhas de força comum que atravessam as produções ficcionais contemporâneas. O que esse projeto tem revelado, né? Não podemos falar de conclusões, porque ele ainda não está fechado. O livro, né, está quase fechado. As entrevistas já terminaram. Estamos ainda trabalhando nas transcrições. E a previsão, eu deixaria o André falar da previsão da publicação,
Mas o que isso tem revelado, né? Ok. Apesar dessa enorme diversidade estética da literatura brasileira atual, existe uma percepção bastante recorrente entre os entrevistados de que a literatura se tornou um espaço privilegiado de elaboração de experiências sociais urgentes, especialmente num país marcado por desigualdades estruturais. Muitos autores e autoras afirmam que a ficção contemporânea opera numa zona de tensão entre a necessidade de pensar o real e a necessidade de reinventar formas para além dele. Ou seja, há uma convicção de que a literatura não substitui a análise social, mas oferece modos de compreensão do mundo que são específicos da linguagem literária e, portanto, insubstituíveis. No que diz respeito à crise da crítica, a maioria dos escritores reconhece que a crítica tradicional perdeu espaço, mas não vê isso apenas como um problema. Em geral, há uma leitura mais complexa do fenômeno. De um lado, lamenta-se a perda da densidade intelectual nos grandes jornais, e de outro, reconhece um florescimento de práticas críticas alternativas, né, que eu já citei aqui, mas que são mais abertas também à diversidade, os clubes de leitura, os canais, né, digitais, podcasts, etc. O desafio, portanto, não seria simplesmente restaurar a crítica como tal, como ela existia, né, tal como ela existia, mas reinventá-la, tornando-a capaz de dialogar com essas novas formas de circulação simbólica. E o terceiro aspecto relevante, ao nosso ver, é que a entrevista enquanto gênero, como lugar de produção de pensamento crítico, ela parece mobilizar nesses autores e autoras reflexões que não surgiriam necessariamente em um ensaio ou em declarações avulsas. O tom coloquial, com tudo que isso acarreta, né, as marcas da informalidade, características do tete-a-tete, né, das conversas, esse tom coloquial favorece um tipo de pensamento em voz alta, por assim dizer, que não apenas registra opiniões, mas que produz reflexão. Assim, a entrevista deixa de ser apenas uma atividade paraliterária e passa a funcionar como um dispositivo crítico, um espaço de elaboração intelectual que articula literatura, autorreflexão e mediação cultural. Então, já encerrando aqui, vou pular essa parte de 5 minutinhos. Bom, para concluir, o que eu queria enfatizar aqui, o que essa comunicação apresenta, esse projeto, né, que ainda não está fechado, que estamos agora no processo, né, para fechar, e que certamente continuará crescendo e se transformando. Aproveito aqui que estou com o microfone, estou na cena, para dizer que haverá um volume 2. Eles não sabiam, mas agora eles sabem. Faremos o volume 2, porque temos ainda muitas conversas para levar para frente. Mas eu acredito que esse projeto aqui já demonstra, né, como iniciativas desse tipo podem contribuir para repensar os modos de fazer crítica, abrindo espaço para escuta, diálogo e reflexão compartilhada. E num contexto em que as formas tradicionais de mediação se esgotam, talvez seja justamente na conversa, no encontro de vozes, que possamos reencontrar o sentido público da crítica literária. Agradeço muito pela atenção. E eu continuo, então, com esse microfone na mão para agora apresentar a nossa colega aqui, Conceição. Desculpa, é o Saulo, perdão, eu estou equivocada. Sim, aqui. É porque eu estou vendo aqui meu nome, esse aqui está me deixando... Aqui, tá certo. Ok, tá bom. Sim, perdão, estava dizendo, eu vou então apresentar aqui o colega Saulo Neiva, da Université Clermont-Auvergne. Saulo é professor titular da Clermont-Auvergne, na França, e ex-diretor regional para as Américas e o Caribe da Agência Universitária da Francofonia. Ele é membro do CELIS, Centro de Pesquisas sobre as Literaturas e a Sociopoética, onde desenvolve pesquisas sobre as literaturas portuguesa e brasileira, a transmissão, transformação e obsolência dos gêneros literários, a representação cultural e, mais recentemente, a valorização dos saberes indígenas e locais em diálogo com as ciências da sustentabilidade. Saulo coordena a cátedra Sá de Miranda, do Instituto Camões,
Il y a un rede RISC-SAO, recherche interdisciplinaire sur les catastrophes naturelles et le changement climatique, valorização des savoirs autochtones et locaux. Salonei vai apresentar hoje uma comunicação que se intitula Mapear o Distante, Literaturas de Língua Portuguesa no Horizonte Francês. Deixo então a palavra com Sal. Obrigado, Mireia. Eu queria, antes de tudo, exprimir a alegria de estar aqui, de vir pela primeira vez à UF, de rever pessoas tão queridas que eu gosto, as duas colegas com que eu divido essa mesa, e agradecer muito Jobim, Betânia e André pelo convite. É a primeira vez que eu venho à UF, espero que não seja a última. Lívia está ali para a gente poder dar continuidade a essa parceria entre as nossas universidades, que é uma parceria recente, mas que já é bastante, tem dado frutos bem concretos. Então, quando eu recebi esse convite, eu até telefonei para o André para tentar decidir que tema eu poderia abordar. Essa mesa redonda sobre a circulação da literatura brasileira fora do país, foi assim que eu entendi, em outros espaços. E eu fiquei em dúvida qual seria a contribuição mais pertinente, evitando dois riscos. Um risco que era de retomar diagnósticos já estabelecidos, por exemplo, um diagnóstico que eu tinha feito na Abralic, na época em que Rogério presidia, e no âmbito de uma mesa que o Jobim coordenou, em que eu abordei essa questão dos desafios, os impasses da internacionalização da literatura brasileira, como não voltar a essa problemática, e como não cair em uma outra armadilha que seria trazer generalidades pouco produtivas para a reflexão. Então, tendo conversado com o André, eu decidi partir de uma reflexão, articular a reflexão em torno de duas problemáticas que atravessam meu percurso de pesquisa. A primeira relacionada à pesquisa, à docência e à mediação literária. Isso é uma preocupação que vai ficar cada vez mais clara, a necessidade para nós que ensinamos literatura brasileira no estrangeiro de articular as atividades de docência, de pesquisa e a mediação por meio de tradução, agência literária ou o que quer que seja, mas esses três aspectos reunidos quer dizer, três personagens em um corpo só. Então, a primeira problemática diz respeito à problemática da circulação das obras, dos temas, das formas, das representações entre a França e o mundo luso-brasileiro, que é uma questão que me dediquei desde o início dos anos 2000, por meio da organização de encontros e de obras coletivas, principalmente. Então, uma linha de investigação que está relacionada com o campo da literatura comparada, dos estudos de circulação cultural, e que busca compreender como é que textos, formas, dispositivos estéticos se deslocam e, ao se deslocarem, adquirem um outro significado, se transformam, são reinterpretados ao atravessar essas fronteiras, que às vezes parecem invisíveis, que são fronteiras estruturadas por assimetrias históricas. A segunda problemática diz respeito a questão do anacronismo das representações, a obsolescência das formas, esse anacronismo adquirido, a maneira como uma forma, um gênero literário, as convenções literárias terminam por se esgotar ou se tornam parcialmente inoperantes com o tempo ou quando são transpostos para outro contexto cultural. É nesse âmbito que eu analisei o anacronismo como ferramenta para a criação, a gente vai ver um exemplo daqui a pouco, mas também os impasses, por exemplo, os impasses da epopeia na modernidade, e também uma reflexão coletiva buscando elaborar ferramentas teóricas, conceituais, para pensar a transmissão e a transformação das formas ao longo do tempo, principalmente através desse dicionário da obsolescência dos gêneros literários, que é um trabalho que reuniu mais de 50 pesquisadores e essa preocupação de pensar como as formas
se transmitem, mas ao mesmo tempo vão se transformando, e quando elas se interrompem, elas podem ser reinvestidas em outro contexto. Então, a partir do cruzamento dessas duas linhas de pesquisa, eu situo esse gesto que eu chamei de mapear o distante. Mapear o distante, que vai ser o fio condutor desta minha intervenção hoje. E eu começo por interrogar, para procurar ser preciso, o que é que nós devemos entender por essa expressão mapear o distante, para evitar equívocos que poderiam comprometer a leitura do que eu proponho aqui. Ao que é que eu estou me referindo exatamente quando eu falo desse distante que nós almejamos mapear? Obviamente não se trata de uma distância no sentido geográfico, uma distância espacial, nem de um pressuposto de que a literatura brasileira ou as literaturas de língua portuguesa, por exemplo, por essência, devem ocupar uma posição marginal, por essência, na França. A distância de que eu falo obviamente, isso é uma obviedade, talvez, para especialistas de literatura comparada em particular, essa distância é construída historicamente, é construída por uma série de fatores de ordem cultural. Ela resulta de pelo menos dois grandes fatores sobrepostos: as assimetrias do sistema mundial de tradução e o desconhecimento intercultural que acompanha a circulação de obras oriundas de espaços não centrais. É uma perspectiva que encontra apoio em análise da circulação literária. Por exemplo, Pascal Casanova, a socióloga da literatura, ressaltou o caráter desigual do intercâmbio literário internacional. Ela não é a única. Um caráter em que a tradução pode operar tanto como mecanismo de abertura quanto mecanismo de subordinação. Nós conhecemos a teoria dos polissistemas, que mostra que obras traduzidas ocupam posições específicas dentro do sistema literário da língua de chegada. E, por exemplo, a leitura que Johan Heilbron propõe do sistema mundial de tradução é uma leitura também pertinente, em que as línguas são classificadas segundo uma hierarquia que determina os fluxos de circulação. A gente sabe, o inglês ocupa essa posição hipercêntrica, o francês e o alemão na mesma uma posição central, o espanhol, o italiano e o russo uma posição semicentral, e línguas como a língua portuguesa situam-se na periferia. Essa classificação não está relacionada com o número de falantes, mas com o volume de traduções realizadas efetivamente. As línguas periféricas traduzem muito mais do que são traduzidas, e isso limita a visibilidade internacional de suas literaturas. Mesmo que a Unesco tenha considerado que o português figura na classificação da Unesco entre a 7ª e a 10ª posição em termos de língua mais traduzida, essa posição dá uma impressão enganosa, porque se nós não considerarmos as proporções entre as línguas periféricas e a língua hipercentral, se nós não considerarmos o volume absoluto de traduções que permanece bem abaixo em comparação com o volume absoluto de traduções das línguas centrais. Então, nós temos um círculo cumulativo que se cria. A posição periférica da língua portuguesa contribui para o confinamento das obras no seu espaço de origem, e esse confinamento, por sua vez, reforça a própria posição periférica. Então, a distância de que nós falamos é um efeito dessas estruturas literárias, institucionais, simbólicas, e não um afastamento que seria um afastamento natural. Nós temos também um outro fator decisivo, que está estritamente articulado com o primeiro, que é o desconhecimento de universos culturais marcados por grande alteridade. Esses universos, não, do ponto de vista da recepção, poucas referências são compartilhadas com esse universo, o que torna a leitura das obras que provém desse universo uma leitura menos imediata. E nós temos, então, uma espécie de descontinuidade de repertórios que termina transformando
diferenças reais em obstáculos interpretativos e obstáculos que passam a ser considerados como intransponíveis. Ainda mais quando esses obstáculos, quando essas diferenças são atravessadas por estereótipos, por exemplo, estereótipos persistentes em torno do Brasil ou dos mundos lusófonos, que são historicamente sedimentados no imaginário francês, que atuam como filtro pré-interpretativos e que produzem expectativas de leitura que são pouco compatíveis com a densidade estética, com a diversidade das obras, e que tendem a reduzir a diversidade das produções de língua portuguesa a repertórios temáticos que são repertórios predefinidos, repertórios frequentemente associados a exotismos tropicais. Assim, o que são diferenças efetivas terminam se convertendo em opacidades construídas artificiais, construídas historicamente, ampliando essa distância cultural e dificultando o encontro com a alteridade textual. Então, vale enfatizar que esse distante designa aquilo que se apresenta de forma incompleta, que exige um trabalho de aproximação. A distância implica uma forma inicial de estranhamento que estrutura a percepção do texto, a percepção da alteridade, e mapear o gesto que consiste em mapear o distante é, portanto, um gesto de elucidação crítica, cujo efeito é reconfigurar o olhar e iluminar zonas que, por hábito ou por convenção, permanecem pouco perceptíveis. Esse tipo de reflexão converge de maneira bastante fecunda com... Desculpa, Conceição. Não... converge com esse trabalho, essas análises reunidas por Pedro Meira Monteiro no livro A Primeira Aula. E nesse livro, diferentes colaboradores ressaltam que fora do Brasil, a literatura brasileira perde essa sustentação tácita do repertório, que é um repertório partilhado dentro do Brasil, e um repertório também da identidade nacional, das referências culturais, que espontaneamente é reconhecido pelo estudante, pelo pesquisador, quando ele está mergulhado na cultura brasileira. Então, para o estudante estrangeiro que estuda a literatura brasileira no estrangeiro, essa adesão ao cânone, às referências, não é uma adesão tão automática quanto ela pode ser aqui dentro, quando a mesma prática de ensino e de pesquisa é realizada dentro do país. Então, nós temos um vazio inicial, que é a expressão que Pedro Meira Monteiro utiliza, um vazio de ordem ao mesmo tempo cognitiva, afetiva e epistemológica, mas é um vazio que não é uma simples ausência. Esse vazio, ao contrário, deve atuar como um operador crítico. Ele exige uma explicitação de pressupostos, uma revisão de hierarquias. Ele conduz a uma reavaliação dos dispositivos de mediação, esses dispositivos de que depende a leitura e a circulação das obras. Então, quando nós extraímos um corpus brasileiro do seu contexto, elementos que no país aparecem como naturalizados se tornam visíveis e, a partir daí, é necessária essa mediação. Então, nesse sentido, o distanciamento, quando analisado de outra maneira, adquire se torna uma oportunidade heurística para reler a obra de outra maneira e para apresentá-la de outra maneira. É nesse sentido que, ao recorrer à noção de mapeamento do distante, eu estou tentando ultrapassar aquele diagnóstico dos impasses que eu tinha feito anteriormente e dos desafios da internacionalização da literatura. Temos o diagnóstico de que maneira podemos ir mais além. Se antes a ideia era identificar os obstáculos estruturais, agora o que interessa é transformar esse distanciamento em método e compreender como transformá-lo em ferramenta para aproximar, para reler, para reposicionar a literatura brasileira no espaço francês. Para ilustrar esse mecanismo,
eu recorro a dois casos emblemáticos dentro da história da recepção da literatura brasileira na França, casos que eu já mencionei anteriormente, os casos da recepção de Jorge Amado e de Machado de Assis. Aqui, esses casos adquirem uma relevância particular porque eles mostram de que maneira, por vias distintas e vias até opostas, nós podemos entender a construção desse distanciamento. Durante décadas, o sucesso da circulação de Jorge Amado na França foi um sucesso excepcional, desde em 1938, a tradução de Jubiabá, então 3 anos depois da publicação no Brasil, que é um tempo curtíssimo, um livro que é publicado com o apoio de André Malraux e o prestígio do apoio desse intelectual. Uma data importante, uma data que é importante porque, se a gente se lembrar do contexto intelectual na França na época, nós temos transformações no Império Colonial, nós temos debates sobre a negritude, sobre a mestiçagem, e a obra de Jorge Amado, marcada pelas características que a gente tem, a preocupação com a crítica social, mas também o pitoresco, a oralidade, é uma obra que se ajusta facilmente a essas expectativas francesas em relação ao que seria o mundo tropical. Por décadas, Jorge Amado foi uma porta de entrada privilegiada, quase exclusiva para leitores interessados pelo Brasil, e o que evidencia muito essa convergência entre um imaginário cultural e uma visibilidade editorial. Várias traduções são publicadas ao longo do século XX. Muitas vezes há esse fenômeno de simultaneidade entre a publicação no Brasil e na França. Há até uma obra que foi publicada antes na França do que depois foi publicada no Brasil. E são elementos que mostram até que ponto esse projeto narrativo converge com o imaginário francês sobre o país e sobre o que seria a literatura brasileira. O caso de Machado de Assis é bem diverso, é quase o inverso. A gente sabe que ele foi introduzido na França sob o rótulo redutor, como lembra o comparatista Pierre Rivas, o rótulo redutor de um Anatole France tropical. Isso prejudicou a leitura, a circulação da obra. Pierre Rivas diz qual é o interesse de ler um sub-Anatole France, que já é um sub por sua vez. À medida que os anos vão passando, ele passa a ser cada vez menos lido. Então, a singularidade estética de Machado de Assis é reduzida por essa etiqueta. Ela é obscurecida por categorias críticas que não favorecem o conhecimento da obra de Machado de Assis, e essa abordagem limitou tanto a fortuna crítica quanto a natureza das leituras que se fizeram da sua obra. E aí, para concluir, eu queria citar um exemplo, essa situação de Machado de Assis no horizonte francês. É uma transição muito interessante para citar o exemplo da minha última parte. No Brasil, a obra de Machado de Assis desempenha uma função crucial. Ele organiza expectativas de leitura, ela orienta hierarquias críticas, ela atua como eixo interpretativo para boa parte da tradição literária, e ela pode, por exemplo, ser convocada diante de debates sobre a sociedade. Nós vimos recentemente o caso de uma deputada que se referiu a um elemento da obra de Machado de Assis para fazer uma crítica sobre o funcionamento da universidade. Isso só é possível diante de um autor que é um autor absolutamente canônico, absolutamente central, e diante do qual há esse partilhamento de referências. Ao ser deslocado para um espaço em que esse estatuto não está garantido previamente, o que constituía uma evidência no contexto brasileiro passa a exigir demonstração, passa a exigir explicitação e, às vezes, explicação. Então, se pensarmos no funcionamento da recepção, trata-se aqui de um caso claro de perda de ancoragem do horizonte de expectativa. O leitor estrangeiro não dispõe dos referenciais habituais, os referenciais históricos, culturais e estéticos, que tornam a obra de Machado de Assis imediatamente inteligível
e se instaura um vazio de ordem interpretativa que demanda essa reconstrução ativa da parte do mediador. Então, foi a partir desse diagnóstico que organizei durante anos todo um projeto que eu considero já finalizado e em relação ao qual eu posso ter já uma certa distância de reflexão. Então, uma série de iniciativas em torno de Machado de Assis. Dentro dessas iniciativas, a edição bilíngue do livro Várias Histórias, publicada pela editora Classique Garnier, foi uma etapa decisiva. Para esse livro, realizei o estabelecimento crítico do texto, coleção sistemática das edições publicadas em vida do autor, para a identificação de variantes, justificativas filológicas, então uma edição com notas de ordem, às vezes cultural, com informações que são informações óbvias para o leitor brasileiro. E também fiz um trabalho de retradução de uma tradução que existia, que já tinha sido, que estava em domínio público, que tinha sido publicado por várias editoras, acompanhado de um aparato crítico, e uma inclusão dentro de uma coleção que se chama Literaturas do Mundo, em que nós temos autores e autoras de diferentes países que são publicados, o que indica um gesto de reinserção de Machado de Assis num espaço comparatista mais vasto. Esse livro também beneficiou de uma circulação mais ampla porque ele foi publicado também em formato de bolso. Nós temos este formato, que é bilíngue, e o formato de bolso, o texto francês somente, mas com todo o aparato crítico. A esse trabalho se somou, em 2016, a publicação, uma edição artesanal e bilíngue do conto O Dicionário, uma edição produzida pelas editoras cartoneiras Mariposa e Cosette, uma editora brasileira e uma editora francesa. Esse conto, O Dicionário, ele foi publicado pela primeira vez em 1885 na Gazeta de Notícias e depois ele foi reeditado em páginas recolhidas em 1899. No jornal, ele é publicado na 8ª coluna da primeira página do jornal. 37 minutos. Então, ele foi publicado junto com Adão e Eva e o Apólogo, esses dois outros contos bastante conhecidos. Aqui se trata de uma edição ilustrada e bilíngue, ilustrada por Wellington de Mello. O ano é 2016, e nós temos as ilustrações que vêm acentuar uma ilustração deliberadamente anacrônica do texto e que vem acentuar o caráter satírico do texto de Machado de Assis, que é exacerbado por meio dessas ilustrações que evocam as tensões políticas contemporâneas. Vocês se lembram do ano 2016. Se, no primeiro caso, nós tínhamos um livro e uma editora muito prestigiosa, Classique Garnier, que a gente tem um outro circuito de edição, um circuito artesanal, o formato cartoneiro, a produção manual das capas, a economia solidária que está na base dessas editoras, que vem fortalecer uma perspectiva de explorar outras materialidades e um outro público para o texto de Machado de Assis. E, finalmente, uma outra frente de mediação voltada para públicos amplos, públicos heterogêneos, é uma frente que tomou forma através de uma exposição, a exposição Machado de Assis, Le Sorcier de Rio. Uma exposição que contou com o apoio de muitos parceiros, e isso é um elemento importante do trabalho de mediação. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 17, as parcerias, que vem fortalecer essa preocupação de dar luz, dar circulação à literatura brasileira. Como? Eles estão aí. Então, os parceiros e também a variedade de recursos interativos. Havia uma biblioteca virtual,
você podia baixar os textos, um abecedário crítico, com painéis iconográficos, apresentando aspectos diferentes da obra de Machado de Assis. A exposição foi apresentada. Havia também uma coisa extremamente interessante, uma videoinstalação. Quando você entrava na sala, você assistia uma leitura do Apólogo, o conto Apólogo, com 5 leitores, e cada vez que você entrava, um leitor lia um trecho diferente. Então, era uma releitura permanente com sotaques diferentes dessa leitura completamente aleatória na ordem dos leitores. Então, ela foi apresentada inicialmente na Unesco, ela contou com o apoio da Delegação Permanente do Brasil. Era uma iniciativa para a Unesco, era uma das primeiras iniciativas no âmbito da década internacional de afrodescendentes, 2015-2024, e depois ela foi apresentada em uma sala em Clermont-Ferrand, a sala Gilbert Gaillard, e nessa etapa ela recebeu visitas escolares. Eu vou falar daqui a pouco desse público da escola fundamental. Ela foi acompanhada por um ciclo de conferências dedicado a diferentes aspectos da obra de Machado de Assis. Alguns títulos dessas conferências, que foi um ciclo bem mais vasto. E nós tivemos também uma preocupação em acompanhar um elemento. O Ministério da Educação, na França, introduziu o conto de escola, essa edição que existe aqui na Companhia das Letras, que é ilustrada por Nelson da Cruz, ela foi traduzida, e esse livro faz parte de uma lista que os professores do ensino fundamental podem selecionar para ler em sala de aula. Aí entra aquela coisa. Quem conhece Machado de Assis vê um interesse, mas dentro de uma lista entre diversos autores, Machado de Assis é um autor desconhecido. Então, fizemos um trabalho de elaboração de um dossiê pedagógico que permite que o professor que não conhece a literatura de Machado de Assis possa acompanhar com exercícios, propostas de exercícios, para que o texto seja lido em sala de aula junto a esse público do ensino fundamental. Então, nós tivemos uma diversidade de ações que tiveram repercussão junto à imprensa, tanto no Brasil quanto na França. Na França, por exemplo, France Culture ou Radio France Internationale chamaram a atenção para o caráter inédito dessa exposição, a raridade de iniciativas dedicadas a um escritor ao mesmo tempo grande, mas desconhecido. No Brasil, isso é interessante, a imprensa falou, e isso denota ao mesmo tempo essa necessidade de receber uma legitimidade do estrangeiro, mas denota também uma esperança. A imprensa às vezes apresentava essas iniciativas como um sinal de expansão concreta da presença internacional da literatura brasileira. Não sei se é uma conclusão muito otimista, mas eu tenho a impressão que os dois fatores explicam essa recepção da imprensa. Então, concluindo, são iniciativas em que nós temos os diferentes personagens que atuam, a preocupação com uma dimensão filológica, uma dimensão de valorização estética, mas a preocupação em associar iniciativas pedagógicas, em mobilizar um saber desenvolvido pela pesquisa, recorrer a diferentes parceiros para contribuir com uma pedra a mais dentro desse edifício que consiste em fazer com que a literatura brasileira se torne menos distante no horizonte da recepção francesa. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, Saulo. Deixa eu logo, então, emendando a palavra para a Conceição. Então, Conceição, Maria da Conceição Coelho Ferreira, nunca te chamo assim, é doutora em literatura brasileira pela Universidade de Paris III, Sorbonne Nouvelle, em cotutela com a Universidade de São Paulo.
Ela é professora e pesquisadora da Universidade Lumière Lyon 2, membro do Laboratório de Pesquisa Lettres et Civilisation Étrangère. Ela desenvolveu pesquisas sobre práticas religiosas e políticas na literatura brasileira contemporânea a partir da obra de João Guimarães Rosa. Trabalha sobre as temáticas memoriais e identitárias, sobretudo sobre a memória dos regimes ditatoriais na literatura brasileira contemporânea, deslocamentos e sobre a relação da literatura com outras artes. Atualmente desenvolve pesquisas sobre cosmopolítica e mitopoética, autora e co-organizadora de vários artigos e volumes na França e no Brasil. Conceição vai apresentar hoje um trabalho que ela intitula Reconhecimento e Projeção da Literatura Latino-Americana na França, que lugar se reserva à literatura brasileira no Festival Belles Latinas. Muito obrigada, Mireia. Muito obrigada a vocês todos que estão aí bravos, firmes e fortes, apesar da fome, do cansaço, desses 5 dias maravilhosos. Eu agradeço muito a todos vocês como presentes aqui, apesar de tudo, e agradeço muitíssimo aos meus colegas, Jobinho, professor Jobinho, André e todos os outros colegas com os quais eu já trabalhei antes. Encontrei-os a primeira vez na Universidade Rennes 2, com a Mireia, e depois em Lyon, onde nós fizemos um belíssimo colóquio, graças à presença de vocês todos, da Lívia e da Stefane, de todos os outros que estão aqui, fora a Silvinha que nos deu o bolo, o cano, a Rívia e todas as outras, desculpem se eu não falar todo mundo. Agradeço muitíssimo e fico muitíssimo feliz de estar aqui. Não é a primeira vez, eu tenho outros contatos com a UF e eu teci amizades, além de muitas relações de pesquisa, também amizades, e isso é muito importante. É o que faz a diferença na nossa profissão. Então, eu não vou ser longa, vou ser relativamente breve, tanto que eu vou ler um pouquinho, mas não muito, para que a coisa não se estenda muito e, em todo caso, isso vai ficar depois consubstanciado num artigo. Eu vou trabalhar, então, a presença da literatura brasileira num festival que acontece em Lyon desde 2002, cujo nome é Festival Belles Latinas. A Mireille me perguntou, mas não é Belles Latinas? Não, ce n'est pas Belles Latinas, porque eles quiseram mostrar que, tudo bem, a colonização do pensamento e da língua, mas nem tanto. Então, ao invés de dizer Belle Latina, nós dizemos Belles Latinas. Tanto que a própria associação que dá origem em seguida a esse evento, do festival, o título da associação, o nome da associação é Nouveaux Espaces Latinos et pas Latins, como deveria ser em francês. Belles Latinas, então, aconteceu graças a um acontecimento fortuito, embora a presença da literatura brasileira nesse festival ela seja relativamente pequena se comparada com os escritores latino-americanos, ela aconteceu graças ao Brasil, e foi isso que o Januário Espinosa e a mulher dele, Olga Barrique, são 2 intelectuais chilenos que saíram do Chile, então, na época do Pinochet, exilaram-se na França e resolveram criar a associação. Primeiro a associação. E eu perguntei, como é que foi essa ideia de criar a associação? E ele me disse, quando eu falava, ninguém me compreendia, porque eu tinha um sotaque muito forte. Aí a mulher dele falou, você tinha? Ele falou, não, eu ainda tenho, mas eu tinha um sotaque mais forte ainda. E eu pensei, e por que eu não escrever? E assim eu vou ser compreendido. E o Januário Espinosa não é literário, ele tinha muito mais interesse na política, então ele escrevia sobre política, sobre aquilo que estava acontecendo no mundo latino-americano com as ditaduras, os regimes ditatoriais. E ele começou então fazendo política. Os franceses com os quais ele trabalhava, e eles sempre insistiram sobre o fato de que eles tiveram uma relação muito forte com muitos franceses, intelectuais franceses, com os quais eles trabalharam, tinham muito interesse na literatura também, e não só na política. Então, eles começaram a escrever uma redação, eles faziam uma redação de uma revista, publicada então na internet, e também sob formato papel até hoje,
e começaram a trabalhar, às vezes, com um ou outro, como é que eu posso dizer, romance de escritores latino-americanos traduzidos para o francês. Havia um deles com o qual Januário Espinosa e Olga Barry trabalharam anos a fio, e esse homem era super... tinha uma bela pluma, escrevia muito bem as resenhas, e isso suscitou o interesse das editoras, que começaram a mandar os romances latino-americanos publicados na França para que Nouveaux Espaços Latinos, que é a associação, pudesse escrever uma resenha, publicar essa resenha, fazendo assim um pouquinho de publicidade gratuita para as editoras. E assim começou. E aí o Januário me diz que, na verdade, quando ele começa em 2002, ele é contactado, ele começa então a ter uma projeção não só em Lyon, mas na região de Rhône-Alpes e também na França. E ele é procurado por um diretor de uma casa, La Maison de la Danse, em Lyon, onde até hoje há bienais todos os anos. Um ano é de arte e o outro ano é intercalado com o Bienal da Dança. E o Guy Darmet, na época, gostava demais do Brasil. Ele era apaixonado com o Brasil e em 1996 ele cria, dentro dessa Bienal, algo novo. Ele resolve popularizar um pouquinho a Bienal, porque os ingressos são caros, e ele faz um desfile de dança pela cidade, com os participantes que vêm do mundo inteiro e brasileiros também. E aí ele vai, tudo que ele faz nessa Bienal de 96 é em relação à aquarela do Brasil. E aí de 2 em 2 anos há esse festival que abre a Bienal da Dança, faz muito sucesso na França. Se vocês tiverem curiosidade, olhem na internet, é lindo. E em 2002 eles procuram Nouveaux Espaços Latinos, propondo a essa associação que fizessem, em concomitância com a Bienal, um evento literário, porque ele também gostava muito de literatura e ele queria que se falasse, e foi graças ao Brasil, porque em 2002 também foi um grupo brasileiro, acho que de Minas Gerais, que abriu o desfile. E então isso deu muito certo, eles começaram o evento convidando então escritores latino-americanos. É engraçado, vou pedir para você passar mais um pouquinho, por favor, querida. Isso aí é só o local. Eu coloquei algumas coisas que eu não vou ler porque não vai dar tempo, tá bom? Passa mais um pouquinho. Aí, joia, obrigada. Então, eles vão começar a começar esse festival e dá muito sucesso. Em 2002, não há nenhum escritor brasileiro nessa rede. Se você passar um pouquinho, por favor, nós vamos ver mais um pouquinho. Sim. Então, em 2002, não há nenhum escritor brasileiro. Mas, a partir daí, nós vamos ver sempre 1 ou 2 escritores brasileiros no hall, na lista, então, de escritores convidados. E aí, o meu interesse era saber também como é que eles faziam para financiar. Eles começaram a ficar muito conhecidos na França e eles foram contactados pelo CNL, que é o Centro Nacional do Livro, do qual Olga Barry faz até hoje parte. Então, ela tem reuniões trimestrais nesse centro. Ela vai para Paris, ela tem que ler os livros publicados em francês, que são livros espanhóis, eu não sei se ela lê em espanhol, e eles se reúnem para ver a pertinência ou não da publicação das obras. Inclusive, a Olga Barry me propôs que eu tomasse o lugar dela, porque ela está cansada, ela disse que se sente um pouquinho velha. E então, para eles, essa foi uma grande impulsão no festival, porque eles começaram, então, a ter financiamento do próprio Centro Nacional do Livro, na França. E também de um outro órgão, que é o órgão SOFIA, que é o órgão de publicação, então, de textos e de circulação de textos escritos na França. E com isso o festival foi aumentando.
Você pode passar mais ou menos rapidinho, somente para que eles vejam um pouquinho. O que é interessante pensar também é que o festival, todos os anos, ele é ligado com uma outra manifestação artística. Então, vamos supor que o Botero esteja na França, como foi, ele fez uma exposição maravilhosa no Champs-Élysées. Eles vão pegar o mote da exposição, de uma exposição artística, e vão criar alguma coisa em torno disso para o festival. Então, é super interessante, é muito rico, e há quem diga, por exemplo, que é um pouquinho complicado, que é um pouquinho confuso, e é necessário dizer que tudo que eles fazem, eles fazem somente com a ajuda de benévolos, quer dizer, que são amigos, pessoas com as quais eles convivem, que gostam da literatura latino-americana, mas que não recebem nada em troca. Eles falam que na França, por exemplo, a necessidade de se ter um funcionário com pagamento, etc., é muito pesado, então é impossível fazer. Então, eles vivem com a ajuda e de professores, eu não sei se vocês já participaram, eles nos propõem que nós apresentemos os escritores nas universidades, nas bibliotecas, nos museus, às vezes, e as mediatecas da região Rhône que são muito receptivas, então elas recebem muito bem. Então, de repente, num lugarzinho com muito poucos habitantes, aparece um escritor brasileiro, ou chileno, ou argentino, que vai fazer uma apresentação para um público que desconhece, mas que é super atento. Então, eu acho que são facas de dois gumes. Às vezes nós reclamamos, e eu, às vezes, questiono o fato de haver tantos escritores brasileiros, mas eles têm também uma explicação para tudo isso. É lógico que, sendo chilenos e tendo um contato muito maior com uma literatura em língua hispânica, né, espanhola, é normal também que eles tenham essa relação, mas eles pedem ajuda. E, às vezes, nós também não podemos atender porque nós trabalhamos bastante e, às vezes, é impossível ficar, né, oscilar, porque o festival antes, ele durava um mês e meio. Ele ia para Bordeaux, ele ia para Clermont-Ferrand, ele ia para Rennes, ele ia para Paris. Então, antes eu não sabia como é que eles financiavam isso. Ranulf Spinoza me explicou que até 2015 os escritores que iam somente aqueles que não queriam ter um cachê, né, que não precisavam receber para apresentar-se. Então, eles tinham a viagem paga, então tudo frais de bouche, então alojamento, comida e etc., mas não tinham um honorário pro labore. Obrigada, Lívia. E a partir de 2015 estabeleceu-se que é obrigatório então dar uma contribuição para o escritor a cada vez que ele se apresenta em algum lugar. O que quer dizer que em todos os lugares que o escritor vai, há necessidade de que as mediatecas, as bibliotecas, as universidades colaborem também para poder ajudar a pagar pelo menos o prolabore do escritor, o que dificulta um pouco mais. Em relação aos escritores latino-americanos, muitos deles moram já na Europa. Esse ano, por exemplo, encontrei a Carla Soares, que é uma colombiana, não uma cubana, mas que mora em Portugal. Ou então argentinos que moram ali ou na França ou na Espanha, então fica mais fácil. Para os brasileiros, esse ano nós conseguimos, então, ter uma escritora mineira, inclusive, mas que mora na Inglaterra, que é a Nara Vidal, que publicou Puro, e que é um livro interessantíssimo, mas bastante duro, inclusive, mas que teve uma muito boa aceitação do público. Então, como vocês veem, eu não vou ler, vou ser bem, não vou ler nada disso, porque eu acho que o mais importante aqui é mostrar para vocês alguma coisa como é que eles recebem isso lá. Eu perguntei, então, o porquê de haver tão poucos escritores brasileiros. Uma das questões é a questão do financiamento. A passagem é cara e, às vezes, eles têm que posicionar esses escritores antes, né? Então, o programa ele é feito com meses de antecedência e, às vezes, fica difícil encontrar público para um tipo de livro ou de escritor.
E, bom, nós não entramos aqui no mérito da temática, né? Não é possível entrar nesse mérito agora, mas ela disse que às vezes era difícil encontrar pessoas, né? Ou então um órgão que aceitasse um escritor, ou que não que aceitasse, mas que pedisse, inclusive, que esse escritor, um escritor brasileiro ou uma escritora brasileira, lá fosse. Você pode ir passando, tá, querida? Assim eles só veem as capas, só fica um pouquinho, tá tudo bem. E uma coisa muito interessante aconteceu, alguns escritores vão várias vezes, eles são chamados várias vezes. E aí é uma pergunta também, né? O porquê de Antônio Cherchenesky, que tem uma literatura que é interessante, ser convidado várias vezes, 2 vezes, para ir para a Belle Latinaz, enquanto que nós temos escritores que são muito bons também e que poderiam ir uma vez, né? Então, são questões que nós colocamos também. Bom, essas questões eu acho que nós não vamos entrar aqui agora, mas houve um ano, em 2013, nós recebemos o escritor Ednei Silvestre, que era jornalista, né, no Brasil. Eu conhecia pouco como jornalista, porque eu fui embora muito cedo do Brasil, e o Ednei Silvestre foi apresentar um livro, cujo título, na época eu não me lembro mais do título em francês, Se Eu Fechar os Olhos Agora. E o Se Eu Fechar os Olhos Agora é um livro super duro, que é cenarizado na época da ditadura militar e que acontece com um assassino, que começa já de uma maneira super dura. E esse livro, eu recebi esse livro, foi na época, inclusive, houve 2 salões em que o Brasil foi homenageado, e num deles, eu vou procurar o livro, assim, havia aqueles estandes, e o livro foi colocado na França como literatura policial ou de suspense. Então, ele tira toda a carga do livro, né? Então, é a questão de que você falava antes, Saulo, dessa carga cultural. Se você não conhece, você pode fazer o livro dizer uma coisa que não tem nada a ver com nada. Quer dizer, ele dessubstanciou o livro, ele perdeu da sua essência, porque, com interesse, né? E isso eu achei bastante interessante. Uma outra coisa que aconteceu em 2023, 2024, que eu fui chamada para fazer uma resenha e me perguntar se eu queria apresentar uma escritora que viria e que se eu conhecia, que é a Eliana Alves Cruz, com o livro Nada Digo de Ti, que em Ti Não Veja. E eu li o livro, fiz a resenha e nada de a escritora aparecer. Aí eu fiquei bastante chateada, porque eu comecei a trabalhar o livro com os alunos, porque é preciso também ter esse retorno de alguém, para que o livro também possa ser compreendido minimamente por um público, que é um público leigo, né? O Belle Latinaz não é destinado somente a um público universitário, muito pelo contrário. E eles disseram que a Embaixada do Brasil tinha proposto, né, o financiamento da escritora e que na última hora eles disseram que não podiam financiar. Então, o nome da escritora ficou no hall dos autores que deveriam ser apresentados, mas ela não foi. Então, é isso. Então, eu vou concluir, porque eu achei que era a parte mais importante, porque tem uma interlocução muito grande com tudo que foi dito até então aqui. Depois de ouvir os colegas falarem sobre estereótipos até no âmago da inteligência artificial, sobre resistência do corpo usado como território geoestratégico pelas mulheres indígenas e racializadas, sobre literatura como sistema, de Antônio Cândido, citado por várias e vários colegas ao longo desses 5 dias, sobre circulação literária e cultural, sobre a América Latina, tendo a sua origem na geopolítica colonial, na ideia de fracasso presente em tantas literaturas diaspóricas, a ideia do naufrágio como espectador, quando a colega da UERJ traz a metáfora de Bloomberg, que joga com a dicotomia segurança versus aventura, do elemento líquido instável versus a estabilidade do elemento terra. A questão que ficou foi como compreender a pouca circulação e o parco conhecimento das letras brasileiras no cenário literário francês.
A dialética centro-periferia pode oferecer certos contornos para a análise de dados coletados, caso se resolva ir mais adiante, posto que somos sempre periferia em relação a um centro. As literaturas regionais da França, por exemplo, são periféricas em relação à literatura francesa propriamente dita. Um colega ou uma colega, não me lembro mais, eu peço perdão, abordou, senão a questão da hierarquização e das nomenclaturas dadas a uma literatura, como regionalista, feminina, indígena, etc., e embora haja necessidade de distinguir, como lembrou Claudette Daflon, não se quer dizer que se deva separar essas literaturas. Assim, eu acredito que a literatura brasileira na França conhece períodos de abundância de leitura e de interesse e outros de penúria. Olga Barril referiu-se à dificuldade de se encontrarem interlocutores para tal literatura. Isso se deve a quê? Aos temas tratados hoje pela literatura nacional? Mas parece que não, porque o Saulo nos apresentou aqui, bom, ele apresentou inclusive casos contrários em que Machado de Assis, que poderia não ser mais tão reconhecido, também ter o seu lugar. Sabemos que a falta de interesse suscitado por um livro não define forçosamente em termos qualitativos, mas tem relação com o momento propício de leitura para o tema tratado ou para a forma do texto. Estariam os escritores e os escritores brasileiros fadados a serem subestimados pelo público francês pelos temas que abordam? Ou seria a língua portuguesa, a cultura brasileira, que sofrem hoje na França um processo de redução drástica do seu ensino, os responsáveis pelo pouco caso que vivenciam? O tout anglais, evocado pela Betânia na mesa anterior, a questão da internacionalização e também da publicação científica em plataformas de excelência, que exigem o inglês como língua franca, acentuam a fragilização do ensino de outras línguas também na França. Em todo caso, e voltando para a projeção da literatura brasileira na França, a partir do festival Belles Latinas, fora alguns nomes que conseguiram forjar um caminho no mundo editorial francês, tem-se a impressão de que nadamos e morremos na praia. Um próximo passo para entender esse processo seria abordar o problema do mercado editorial e como ele lida com a nossa literatura. Muito obrigada. Obrigada, Conceição. Vamos, então, abrir para o debate. A Lívia já quer? Pois, venha, Lívia, então. Olha que mesa deliciosa, obrigada, foi muito legal. Acho que vocês mexeram com várias linhas de pesquisa, né? O livro do trio eu acompanho à distância, estou ávida para ver o livro. Aí a pergunta eu faço depois no petit comité, porque eu pensei, enquanto ela falava, eu pensei assim, qual que vocês gostaram mais? Claro que a Stefânia foi o atum, não tem a menor dúvida. Não. Bem, mas agora, depois isso é uma pergunta que se faça para um livro que está no prelo, então, que está sendo organizado. Não fica gentil, nem educado. Uma autora disse que aquele outro foi melhor, né? Isso não se faz. É só uma brincadeira. Bem, mas os dois outros, né, que são outros, os dois se complementam. Acho que o Saulo trouxe uma coisa histórica, uma visão histórica da presença da literatura brasileira na França, inclusive muito através de Machado de Assis. Eu acho que eu aprendi um montão. Eu morei muito tempo na Europa, mas eu não estava de professora de literatura, entendeu? E muito menos brasileira. Porque todo mundo sabe que eu sou descomparada de América Latina. Então, minha conversa vai mais diretamente à Conceição. Conceição, você levantou as suas listas de 200 mil perguntas finais. A gente cada uma delas dá uma outra palestra, entendeu? Ou pelo menos uma outra conversa. Mas eu eu conversei ali brincando com isso, mas é totalmente sério, que uma das respostas às suas muitas perguntas é que uma briga nossa de professores de literaturas
comparadas e hispânicas a partir do olhar brasileiro, é o lugar que nós somos isso. E periferia, nós somos periféricos na América Latina. A começar pelo nome, muitos textos eu começo discutindo o que é América Latina, o que é Brasil, o que é América Hispânica, porque essa discussão geopolítica vem antes da questão da literatura. E, claro, que essa parte de financiamento, que aí entra em todas as áreas da nossa cultura, é outro problema para os escritores não lerem. Mas quando tem ano Brasil-França, feira de literatura brasileira na França, vai todo mundo, porque aí o governo está pagando, né? Quando o governo não paga, é mais complicado. Mas exatamente pela quantidade ali, assim, 10 nomes hispânicos, um brasileiro, 10 nomes hispânicos, 20 nomes hispânicos, a nossa literatura não deve nada. Mas, infelizmente, nós funcionamos como periferia da periferia. E, inclusive, do uso do nome. Só para ilustrar rapidinho aqui uma história, eu fui numa conferência no ano dos descobrimentos, 92, né? Descobrimento da América, 1500 Brasil. E eu fui numa conferência que se chamava O Romance Histórico na América Latina, uma conferência importantíssima fora do Brasil, não me lembro onde, no México, sei lá, no Peru. E o nome da conferência de um cara muito famoso, teórico da literatura hispânico, era O Romance Histórico na América Latina. Você se lembra disso? Romance Histórico na América Latina. O cara fez um belo trabalho, um passeio histórico pelo gênero romance histórico na América Latina. Não sei quantos romances ele citou e alguns ele analisou. Ele não citou nenhum romance brasileiro. Zero. Zero. Tanto que ele acabou de falar, eu mesmo fiz igual que fiz aqui. Eu perguntei, professor, muito obrigado, foi muito bonito, não sei o quê, não é o caso aqui, tá? Porque estava tudo ótimo. Eu falei, olha só, professor, eu acho que tem um probleminha. Como eu falo bem espanhol, então eu não fui também assim, colocada de lado, né? Se eu falasse portunhol, então o cara não ia nem me responder. Mas ele falou, eu perguntei, professor, tem belíssima sua palestra, mas, não vou falar o nome do professor, até porque ele já morreu. Ou o senhor troca o título da sua conferência, que era Romance Histórico na América Latina, ou o senhor muda o seu corpus, porque o que o senhor fez não existe. O Brasil faz parte desse complexo. E o senhor não citou nenhum. O cara ficou sem gracíssima, né? Tentou enrolar. Mas, enfim, eu acho que isso aí tem a ver com essa invisibilidade. Muitíssimo obrigada pelas 3 falas e, sobretudo, pelo trabalho que vocês 3 fazem em termos de mediação tão importante para o reconhecimento da literatura brasileira e da literatura em geral, realmente. Queria fazer uma pergunta para os 3. Assim. Eu cheguei na França há mais de 30 anos atrás. Quando eu cheguei, era facílimo encontrar um livro de Jorge Amado. Toda livraria, moro numa cidade de médio porte, toda livraria lá da minha cidade tinha 1, 2 romances de Jorge Amado. Desapareceram das livrarias, estou falando da província francesa, Paris é outra coisa, mas na província, não é? E, hoje em dia, tem um autor que não falta em nenhuma livraria, que é o Paulo Coelho. Eu nem citei. E, assim, acho que pra gente, não sei, assim, Paulo Coelho, as obras não estão... Não sei, porque nenhum de vocês 3 falaram do Paulo Coelho, eu também não falo de Paulo Coelho, assim, porque não, né? Mas é o que, pelo menos na província, é o que ainda resiste, é o que está lá. Era para vocês falarem assim, como que foi caminhando para esse lado. Não é para esse lado, mas que como ou se a presença do Paulo Coelho não é? Os outros, acho que não, acho que é outro sistema, né? É outro sistema de leitura. De horizontal da mão. Ser breve aqui, né? Fazer 3 perguntas aqui, né? A primeira para Mireille, né? Que é, Mireille, esse trabalho que você está fazendo aí com a Andréia Stefani aqui presente, eu perguntaria se nesta trinca aqui, quando você vai fazer o seu trabalho de conversar com esses escritores, você acha que
passa alguma coisa aí de eu, Mireille, vendo da França, você, escritor aqui, o que, que eu acho que eu devo perguntar, o que é interessante perguntar para depois haver essa inserção? Essa é a primeira pergunta, né? Para o companheiro Saulo, eu sinto, Saulo, assim, como você fala desse seu trabalho com Machado, que parece aquele cara que tem que ir lá na ponta direita para cruzar, ele corre para lá no meio da área, que tem que cabecear para o gol também, né? Você tem que fazer o trabalho de tradução, preparação dos originais, depois, além disso, você tem que ir do outro lado, ali do lado da recepção, né? E atuar e fazer tudo isso. E isso realmente é uma coisa, digamos assim, desgastante, né? Literalmente, né? E eu queria saber de você o seguinte: a nossa editora oficial lá na França, que é a Métayer, né? Ela já, toda vez que ela vem aqui ao Brasil, ela vem muito aqui ao Brasil, né? E sempre perguntam para ela: olha aqui, você é editor de Machado, não é o melhor dele? Ou você é editor... Né? E ela sempre responde o seguinte: olha só, o que vocês acham, vocês da academia ou vocês aqui do Brasil acham que é importante, né? Não é o que eu acho importante lá, eu tenho que pensar o que eu creio que o meu público vai achar importante, porque é com isso daí que eu vendo livro na França, não vendo livro no Brasil, né? Então, eu queria saber o que você acha desse viés, né? E como é que você pensou num livro como Várias Histórias, né? Em relação a essa recepção, e a isso que a Métayer diz, né? E, finalmente, a nossa querida companheira Conceição. Poxa, achei super interessante, eu não sabia que era isso. Eu já tinha ouvido falar desse evento, mas não sabia que era isso. Eu tenho uma pergunta bastante objetiva. Esses escritores brasileiros aí que eu vi, o Bernardo Carvalho, eu sei que a Ramon fala francês, até por causa do seu próprio nome, né? Mas eu não sei se o Luiz Fernando Veríssimo fala ou falava francês. Eles falavam em que língua nessas apresentações? É a pergunta. E você acha que nessas apresentações, você deve ter assistido algumas, se não todas, né? O fato deles falarem, os que não falam francês, né? Ou os que falam francês macarrônico, né? Isso faz alguma diferença aí nessas palestras assim ao vivo? Perguntas. Eu começo por Paulo Coelho, talvez. Eu falo de Paulo Coelho no artigo sobre internacionalização, desafios e impasses, porque ali eu trabalho uns exemplos que são uns exemplos muito interessantes. Você tem, na época, Jorge Amado, né, e deixou de circular porque hoje eu acho que um dos elementos a imagem já não cola muito bem. Ele tinha também, eu não falei, ele tinha o lobby do Partido Comunista também. Correspondia a uma expectativa em relação ao Brasil, em relação ao terceiro mundo, e era isso que explicava. Você tinha também, tem um clássico que é Meu Pé de Laranja Lima, que durante décadas foi lido no colegial, né, no ensino médio. Quando ele saiu da lista, no nosso departamento, a biblioteca de um colégio mandou os livros exemplares, porque eles não iam fazer mais nada com esses exemplares. Então, durante anos, quando nós chegamos na França, em 91, 92, as professoras, os professores falavam do Meu Pé de Laranja Lima. Hoje em dia, nós temos um mestrado de criação editorial especializado em literatura infantil e juvenil. Eles não sabem, as estudantes que têm 20 e poucos anos não sabem o que é Meu Pé de Laranja Lima. Às vezes até as professoras e os professores não sabem mais, porque essa geração já passou. Outro caso que é muito interessante é o caso de Clarice Lispector, que foi o primeiro nome de literatura brasileira a ter todos os seus livros publicados em francês. Homem ou Mulher, foi o primeiro. Hoje em dia já não é, isso já é mesmo mais do que Jorge Amado. No caso dela, houve a editora De Fama, que tinha como projeto, tinha a leitura de Clarice Lispector como uma voz feminina, feminista, e isso impulsou muito, e havia um projeto claro da editora. Isso me leva a pensar na história do Ednei Silvestre como policial.
é bem possível que a editora tenha querido. E aí eu costuro com Métayer, que é uma grande editora que tem um papel fundamental na divulgação da literatura brasileira. Ela me disse o seguinte, que, por exemplo, não sei se era o Dom Casmurro ou se era o Quincas Borba, que ela trabalha um desses dois romances junto a um público de uma sociedade de psiquiatria, porque é o tema da loucura. Então, ela encontra um viés para interessar um público, que é a questão da loucura. E isso é um trabalho, é um tipo de mediação que o editor precisa fazer, né? E a mesma Métayer diz que quando ela, não sei se ainda hoje é o caso, foi há alguns anos, ela me disse que quando ela vai a uma feira, ela coloca os livros hispânicos, os livros lusófonos. Os hispânicos vendem mais do que os lusófonos e os portugueses mais do que os brasileiros. Aí entra nesse outro tema que eu não desenvolvi, porque isso faz parte do diagnóstico. Aqui eu tentava falar de soluções possíveis. O outro tema há uma expectativa, que parte-se do princípio de que do Brasil não vai vir romance interessante. Há algo no imaginário francês que corresponde a isso. Simplificando um pouco. Então, daí, isso é um dos fatores que pode explicar o fato da gente ter a impressão de circular. No caso de Paulo Coelho, primeiro, se ele é literatura ou não. Vamos dizer, é um tipo de literatura, né? Que não é a literatura com a qual a gente costuma trabalhar. É um tipo, ele faz livros. Mas ele não tem um papel que seria um papel de carro-chefe. Eu acho que foi Métayer que disse também, quando o Saramago ganhou o Nobel, isso chamou autores portugueses. Lídia Jorge, ela chama. E a gente não tem tanto isso. Clarice Lispector fica meio isolada, etc. Então, ele não chama porque o público dele é outro, ele vende muito mais, e ele tem o espaço dele lá, mas ele não corresponde ao que a gente define como literatura. Aí é mais ou menos o que ela disse. E, ainda falando do imaginário francês, talvez haja dois grandes polos. Se espera do Brasil ou que venha o Bom Selvagem, um Jorge Amado, ou que venha um canibal, Cidade de Deus, que quando circulou por causa do filme também, Cidade de Deus também vendeu muito. Então, Jobim dizer, é desgastante. Eu acho que não é monótono você ter vários papéis. Eu acho que é mais divertido você ter vários papéis. A gente vai conseguir mudar, eu não tenho ilusão de que a gente vai deixar de ser uma língua periférica no sentido do sistema das traduções, mas cada exemplar que vende dá felicidade. Cada contrato que se você faz uma mediação com a editora, a pessoa fica convencida de que deve traduzir o livro, isso dá prazer, e a gente tem que viver desses gestos, desses prazeres, senão não tem graça. Só para reagir ao que eu estava falando agora, Milton Atum deveria ter ganhado o Nobel. Talvez isso teria impulsionado também a literatura brasileira na França. Não, para responder aqui rapidamente a pergunta do Jobim, a Mireille, dentro desse projeto, de fato, eu não ressaltei a questão justamente também internacional, quer dizer, o projeto ele nasce dessa parceria em língua portuguesa com autores brasileiros, ou seja, poderia não ter nenhum vínculo com a França, né? Mas, é claro, eu não falei aqui, mas a ideia obviamente, que a minha participação dentro desse projeto faz com que eu tenha esse interesse em trazer essas obras brasileiras contemporâneas para a França, inclusive algumas que não são traduzidas, né? Uma das questões que eu trabalho bastante, as questões, né, como eu disse aqui, algumas a gente preparou com antecedência, alguns autores pediram um roteiro de perguntas, outros realmente quiseram jouer le jeu, ok, a gente faz na hora, lá na conversa mesmo, né, no calor da conversa. Mas claro que as perguntas... Sim, a gente deixava a possibilidade, não, claro, isso está bem aberto, né? Mas as perguntas que geralmente eu costumava fazer aqui, justamente da minha posição, né, de brasileira na França, de professora de literatura brasileira na França, era essa questão sobre a circulação, a tradução das obras. Com alguns autores e autoras, a questão foi colocada justamente na questão do exótico, essas obras que justamente não tinham esse lado exótico, e que os franceses muitas vezes esperavam o lado exótico.
né? E o lado exótico não está. Você falou que questão policial, a Patrícia Mello, ela é vendida na França, muito traduzida e muito vendida como polar. É totalmente policial também, né? E no Brasil não é exatamente a mesma, né, esfera. Então, é uma posição, assim, a minha, como eu falei, né, eu sou a gringa do projeto, eu costumo falar isso durante as entrevistas, porque, de fato, eu sou tudo nessa história, mas também já pensando, né, na recepção, na tradução, na França. A Adriana Lisboa, por exemplo, foi entrevistada, assim, um insight que teve o gatilho foi, a obra dela, O Corvo, está hoje no concurso da Agregação d'Espagnol, na França, que é um grande concurso de ensino médio clássico, né? E a obra dele foi selecionada. Então, eu estou trabalhando em aula com os alunos lá em Paris com isso, e era interessante também questioná-la sobre isso. E descobrimos várias coisas sobre questão de tradução também, circulação, tradução, recepção. De fato, as editoras têm nosso papel preponderante nessa história, e nem sempre os autores e autoras também têm liberdade sobre essas traduções. Então, a minha posição é essa. Quem sou eu, Mireille, daqui onde eu falo, né, as entrevistas foram feitas online. Eu sempre fiz, então, a partir da França, enquanto todos estavam no Brasil, eu na França, com esse olhar. E, claro, o livro, a intenção é publicá-lo muito em breve e propor uma tradução francesa, um lançamento em Paris, sim. Bom, Lívia, vou começar com a questão que você coloca. Na verdade, em Lyon 2, eu entrei no lugar de uma professora de linguística e foi uma sucessão de sucessões, porque eu também peguei o lugar dela no Belle Latinasce, ela não queria mais, cansada, e eu comecei então a animar os encontros com os escritores. E uma das questões que ela colocava às vezes, ela falava: estou achando isso muito esquisito, é muito pouca gente do Brasil e esse monte de escritor latino-americano, por que chama isso de festival? Muda o nome do festival. Exatamente o que você falou. E eu fico tentando entender, porque além de gostar muito do casal, eu acho que eles fazem um trabalho muito impressionante, porque é um trabalho solitário. Eles têm 80 anos, eles continuam a fazer isso. É um trabalho titanesco, é de corpo mesmo, né? Tem que procurar financiamento, tem que procurar gente que receba, tem que fazer isso, tem que ir ali. Mas eu entendo que, eu estou completamente de acordo, que nós somos a periferia da periferia, né? Nós somos o cocô do cavalo do bandido, junto à literatura hispânica, que é muito mais bem reconhecida e muito mais bem representada na França, com certeza. Em relação ao Paulo Coelho, eu achei muito engraçado, porque, como eu também sou coelho, às vezes me perguntam se ele é meu parente. Não, mas eu acho assim... Com certeza. Mas eu costumo dizer também que quando eu tinha 15 anos, eu li tudo do Paulo Coelho. Eu acho que é uma literatura de autoajuda e que essa autoajuda, todo mundo precisa dela, então ele faz muito. Realmente, você vai comprar livro, por exemplo, para viajar, a gente compra muito livro, assim, eles têm muito livro de bolso na França, né? Então é uma instituição. E sempre tem Paulo Coelho na primeira fileira, sempre. E o Machado de Assis, não, o Jorge Amado, quando eu cheguei a Lyon em 2008, um colega de que eu gosto muito, ele sempre que falava comigo, ele falava: ai, Jorge Amado, ai, que escritor delicioso, ai, que ótimo esse escritor, ele eleva o rio. E eu acho que aquela questão que eu coloquei, que é um pouco retórica, porque eu tenho a impressão de que o que se espera do Brasil não é assunto grave. É esse Jorge Amado que traz essa malemolência, falaram sobre isso aqui antes de ontem, me parece. Então, né, essa coisa que é apimentada, meio assim sensual, isso é Brasil. Eles pensam em samba, eles pensam em música, futebol, mas a gente levar coisas pesadas, não, isso não assenta, não tem base. Né? Sim. É super complicado isso. Eu acho que tem muito a ver com esse olhar que se tem em relação ao Brasil, que não assenta com certos tipos de temáticas.
E em relação a esse Brasil, a Mireille estava falando sobre isso, e eu acho que o Saulo também comentou, é verdade que no imaginário francês o Brasil ainda é um país exótico, né? Então a gente quer coco na cabeça, né? Samba no pé, e o resto fica por isso mesmo. E, Jobim, você colocou uma questão que foi bastante interessante, porque eu vivi isso dessa última vez, apresentando a Nara Vidal. Eles me esqueceram de me dizer que a Nara Vidal não falava francês. Então, você apresenta, mas você também tem que traduzir. Isso já me aconteceu. Por exemplo, eu não sei se foi aquele que escreveu A Guerra do Bonfim, que é um grande escritor, Escliar. Eu não sei se ele falava em francês, eu não sei. Eu acho que eu tinha que traduzir e perguntar. Então era complicado. E dessa vez eles colocaram então alguém para traduzir, e a pessoa, como ela foi pega de surpresa, ela olhava para a Nara Vidal, que falava, e ela ficava assim. Aí ela esquecia o que ela tinha falado. Aí eu falei, anota, porque está ficando complicado. É muito complicado. Porque como não tem dinheiro para pegar uma tradutora, nós temos que fazer esse papel duplo, que às vezes não é muito confortável. Mas eu acho que é interessante, porque quando se fala português, não é? Imagino. Mas o que eu acho que quando se fala português, esse lado que nós, inclusive, denunciamos, e que eu acho um saco, às vezes, esse lado do exotismo, ele paga, porque as pessoas ficam curiosas em ouvir essa língua. Não é espanhol, que eles não entendem muito bem. Falam, mas o que é isso, né? Porque ainda hoje pensam que nós falamos espanhol. Eu não sei se eu respondi. Como se falou de Paulo Coelho, o contexto literário italiano não é dos leitores, não é visto como autor brasileiro. É visto como autor transnacional. Eu queria saber se na França era assim, porque também isso não ajuda, de uma certa forma, sem falar de qualidade, sem falar daquilo que não ajuda a levantar também o discurso da editoria, das publicações da literatura brasileira. Isso é muito claro, que não é associado à literatura brasileira e ele também não está preocupado com isso. Porque, às vezes, basta ele mencionar um autor que é desconhecido, esse autor vende muito, ele menciona. Não sei se eu acho que ele saiu do Twitter, mas uma época ele mencionava um autor que ele lia desconhecido e isso tinha uma repercussão enorme. Não sei se, pelo jeito, Lívia, a gente respondeu, né? Porque você não reagiu. Eu acho que nós vamos deixar o Paulo Coelho, mas o Paulo Coelho hoje talvez não seja mais reconhecido como brasileiro quando você o vê, por exemplo, numa banca de jornal, e você vai pegar o trem, aí ele não é reconhecido porque ele está como qualquer outro. Mas a Mireille disse que na FNAC ele está junto com os brasileiros, então ele depõe um pouquinho. Na parte de literatura latino-americana, Brasil, está lá Paulo Coelho e muitos Paulo Coelho, muito. Bem, então encerramos aqui essa mesa, muito obrigada, e lembrando que a gente volta então às 3h30. Obrigada.